A necessidade de uma reforma tributária é, pela primeira vez, talvez no Brasil, um consenso entre empresários, políticos e várias classes produtivas do país. Aqui ao meu lado eu tenho o advogado Luiz Gustavo Bichara, procurador tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente vai comentar sobre polêmicas e alguns assuntos que não estão sendo muito debatidos. Como você comentou bem, parece que dessa vez teremos reforma tributária, né? Então, as duas casas do Congresso Nacional hoje discutem duas propostas de emenda constitucional, mas que são muito parecidas e que fundamentalmente visam então criar o chamado IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que congregaria toda a tributação sobre o consumo hoje no Brasil. Uma suprime 5 impostos, a outra suprime 9 impostos, mas ambas mais ou menos parecem caminhar para o mesmo sentido. E é bom ou ruim o IBS? Eu acho que é positivo. O IBS é um IVA, né, um Imposto sobre Valor Agregado, que é adotado praticamente no mundo todo, né? O que eu acho só que fica, não como crítica, mas como um comentário para provocar nossa reflexão, é de que a gente, na verdade, não está fazendo agora uma reforma tributária. O que está endereçado agora parece ser somente uma reforma da tributação sobre o consumo, né? E talvez a gente pudesse ser mais ambicioso nesse momento e endereçar uma reforma que mexesse também com a renda, que tornasse a tributação menos regressiva, né, mais justa e que fundamentalmente pensasse em desonerar um pouco mais aqueles menos favorecidos. Isso a gente só consegue mexendo em tributação de renda, não em tributação de consumo. Isso não está em discussão por enquanto. Começa-se a falar um pouco nisso no Congresso, mas o núcleo duro das PECs apresentadas é realmente somente sobre tributação sobre o consumo. E a gente falou aqui de polêmicas que não estão sendo muito discutidas. Pode citar algum exemplo para a gente? Você tem, por exemplo, o problema das regras de transição, né? Os economistas tratam o IBS como um imposto absolutamente neutro que só oneraria a ponta final da cadeia, o consumidor. Ou seja, no curso da cadeia produtiva não haveria um ônus econômico de IBS para as empresas. Só financeiro, você tem que pagar o tributo e repassar aquilo para frente. Assim, na teoria é muito bom, mas na prática é evidente que não vai funcionar, porque não é todo o preço final que comporta um acréscimo de 25% ou 30%, e ali todo o IBS deve ficar em torno disso, né? Então você tem aí diversos setores que já sabem que não tem uma elasticidade de preço suficiente para comportar um aumento dessa ordem e estão preocupados. E além disso, você tem situações onde você pode até ter um óbice regulatório ou mesmo legal para repasse de preços. Vou dar um exemplo. Shopping center, vai ter lá hoje não paga nem ISS nem ICMS, amanhã vai pagar o IBS, vai repassar para o lojista 25%, não pode, por causa da lei do inquilinato. Então você tem aí N situações que precisam ser endereçadas com um pouco mais de cuidado, ou agora, ou na regulamentação da lei. Mas o que eu acho só é que esse discurso da neutralidade, no mundo real, não vai se verificar. Só de crédito federal acumulado, a CNI fez uma pesquisa e informa que os grandes contribuintes brasileiros têm 90 bilhões de crédito de PIS e COFINS, fora o crédito acumulado do ICMS. Por exemplo, os exportadores, eles pagam PIS e COFINS na cadeia, mas eles não têm como usar o crédito, porque a exportação é desonerada, né? Então eles vão acumulando crédito de PIS e COFINS. E o governo federal não reembolsa esses créditos como deveria. O que acontece é que no prazo, por exemplo, se for de 5 anos a transição, esses impostos vão acabar, não vai haver mais PIS e COFINS, portanto também não vai haver mais crédito de PIS e COFINS, né? E não tem ninguém olhando esse assunto. A reforma não endereça uma solução para os créditos hoje existentes, né? Então, os economistas que estão idealizando a reforma sugerem de que lá na frente possa se emitir um título e esse título funcionaria como uma compensação para o contribuinte que não recebeu aquele crédito, né? Veja, se hoje onde a obrigação legal de pagamento do reembolso do tributo, isso já não é feito, quer dizer, amanhã nós não temos elemento para crer que esse título vai ser honrado, né? Então, assim, eu acho que tem alguns assuntos que realmente precisam ser endereçados em termos de proteção aos contribuintes. As PECs, elas tratam de tributação de bens, serviços, aluguéis, intangíveis, mas não falam de receita de banco, né? Receita de spread. E o que acontece é que o economista Bernardo Api, né, que é o ideólogo pelo menos da reforma que hoje... Da PEC 45 da Câmara. 45, ele textualmente afirma que o setor financeiro
não deverá ser alvo do IBS, que isso ficaria para um segundo momento. Mas essa é uma preocupação, né? Porque os bancos pagaram no ano passado de IOF, PIS e COFINS, 52 bilhões de reais, né? A PEC 110 propõe a extinção desses 3 tributos, embora a 45 não fale de IOF, né? Mas é preciso entender o que vai ficar no lugar dessa tributação, porque afinal, se a premissa da reforma é que a gente tem uma tributação mais uniforme, uma base maior de contribuintes, me parece necessário e até meio óbvio que todos tenham que participar desse esforço de guerra, né? Obrigada, Obrigado a Viana. você, Lulu.